Cada dia que passa, a gente está tendo como realidade filhos saindo da casa dos pais mais tardiamente. Se é que a gente pode falar sobre o que é cedo e o que é tarde. Por mais que exista uma grande cobrança e crítica das pessoas frente à permanência ou saída da casa dos pais, eu fico pensando o que realmente depende da gente sobre esse assunto. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje a gente vai estar conversando sobre esse tema que está cada vez mais distante, mas também mais próximo da nossa realidade. Você, millennial ou Gen Z, já ouviu falar que você é a geração canguru, que não quer sair do colo dos pais? Ou que somos a geração nem estuda nem trabalha? Essa eu acho muito horrível. Bom, se você já ouviu esses termos ou não, definitivamente em algum momento da tua vida você já deve ter sido confrontada com uma expectativa de que nascemos, estudamos, trabalhamos e a partir daí saímos da casa dos nossos pais, criamos a nossa família e morremos. Meio que quase um roteiro pré-estabelecido do que significa um ser humano funcional. Só que esse roteiro, ele foi escrito por outras pessoas que viviam em uma outra época que definitivamente não estão passando por essa crise que a gente está vivendo. E que muito menos sentem na pele o que é constantemente estar tentando buscar, tentando performar essas expectativas e não está acontecendo. Infelizmente, existe um julgamento de que as pessoas que não saem da casa dos pais ou que dependem de alguma forma dos pais, elas estão ali porque querem, porque são acomodadas, como se isso fosse uma escolha. Mas o que falta as pessoas entenderem é que existem inúmeros fatores para que muitos de nós ainda estejamos vivendo isso. Existem fatores sociais, econômicos, psicológicos, laborais, para que isso ainda esteja acontecendo. Em 2023 foi realizada uma pesquisa que foi visto em que 1 a cada 4 jovens entre 25 e 34 anos vive com os pais. Outra pesquisa realizada nos Estados Unidos comprovou que cerca de 45% dos adultos de 18 a 29 anos ainda permanecem na casa dos pais. Esse dado, ele é bem surpreendente porque foi a primeira vez que esse número ocorreu desde 1940. A gente está falando sobre um país muito mais desenvolvido que o Brasil, a gente está falando sobre um país que teve uma crise bem menos impactante que aqui no Brasil, né? E que também tem um tipo de cultura que incentiva a saída dos filhos. Aqui no Brasil a gente já passa por outros fatores, mas eu acho que é muito interessante a gente ver esse dado para conseguir olhar para a nossa realidade. Bom, como eu falei para vocês, existem inúmeros fatores para que hoje a gente esteja vivendo esse contexto. E um deles é o fator econômico. E aqui eu vou fazer um recorte não para os extremos de pobreza e de riqueza, mas para pessoas de classe média baixa, alta, enfim, em que parece que porque a nova geração, eles querem viver com luxo, querem viver com o bom e o melhor. Não sabem ralar, não sabem viver os desafios da vida. Só que a gente está realmente passando por um momento econômico muito complexo, em que o aluguel está extremamente caro, em que, diferente de outros momentos, pensar em comprar uma casa não parece nenhuma realidade possível em curto, médio e longo prazo, em que o alimento está muito caro, contas de luz, água, enfim. Existem muitos fatores realmente econômicos que estão nos fazendo questionar se isso realmente é possível. O mínimo se tornou difícil de ser encontrado e não só isso, mantido. Outro fator que é importante a gente conversar é sobre o fator laboral. A gente está passando aí por uma mudança de profissões, né? Tava até falando hoje com o Marcos como o trabalho do meu pai há 15 anos ele foi substituído pela internet, né? Antes algo que ele fazia foi substituído pela internet. Hoje a gente vai estar provavelmente passando por um novo momento, que é a substituição de pessoas por inteligências artificiais. Então, enfim, eu acho que a gente tem aí também algo muito complexo a ser vivido, em que o capitalismo cada vez está mais em alta e que as empresas estão cada vez mais pensando em números e menos em pessoas. Ou seja, estão mais em busca de resultados do que realmente em capacitar as pessoas da própria equipe. Isso eu estou falando de novo de uma realidade do Brasil, tá? Que é muito importante a gente relembrar que o trabalho é marcado por todo o nosso histórico de escravidão. Então, o trabalho aqui, ele tem uma concepção totalmente diferente de outros países, como os europeus. Então, o que a gente vê por aqui é falta de oportunidade e de uma oportunidade realmente que está de acordo com toda a capacitação das pessoas, né? Acho que antigamente tinha aquela concepção de você
faz uma faculdade, você consegue um trabalho, tá tudo certo. Hoje em dia, não. Você tem que fazer 100 mil pós e isso nem te dá a garantia de talvez passar no processo seletivo, né? Nem de ser chamado para uma entrevista. Então, tem muitos fatores por trás disso. E também, por conta disso, de oportunidades mais escassas, a gente está vendo que, então, as pessoas que estão contratando por salários muito baixos. Então, é aquilo. Cara, eu preciso sobreviver. Aceito qualquer coisa. Manda aí. Só que é isso. Como, então, ter uma independência financeira com salários que são extremamente baixos, mas que um trabalho que demanda horas extras que não são remuneradas? É muito complexo. E aí, agora a gente então passa para o fator familiar, social. Então não tá só difícil pra gente, mas também pros nossos pais, para as outras gerações que convivem com a gente, que compartilham lá. Se a gente parar pra pensar se tá difícil pra todo mundo isso, então todos nós, em algum nível, necessitamos, codependemos dessa contribuição financeira. Então não só a nossa geração tem essa necessidade de contribuição financeira dos pais, mas também a gente tá vendo uma geração de pais precisando dessa contribuição financeira dos filhos. Então, o que antes parecia assim, nossa, os filhos estão sendo sanguessugas desses pais, a gente está tendo agora provas de que todo mundo está precisando contribuir para que essa família consiga se sustentar, consiga pagar o que é preciso pagar. Outro fator que também é importante a gente considerar é o fator cultural. A cada ano que passa, a gente está percebendo que as pessoas estão tendo filhos mais velhos. Ou seja, é muito complexo a gente pensar numa saída da casa dos pais quando esses pais, na verdade, estão precisando de cuidadores. Então, o que anteriormente tinha um gap, né, uma diferença de idades muito curta entre nossos pais e nossos avós, hoje não mais. A gente está vendo aí pessoas tendo, a maioria das vezes, filhos com mais de 35 anos e cada vez menos filhos. Então, essa contribuição não só financeira é importante, mas também do cuidado. E aqui a gente precisa falar principalmente como nós, mulheres, precisamos desse cuidado. Como nós, mulheres, somos cobradas a dar esse cuidado. Então, quem vai cuidar dos pais? Quem vai permanecer ali dentro de casa? Os motivos estão sendo diversos, eu com certeza não abarquei nem 1% dos fatores que envolvem a nossa saída ou permanência de casa, né? Eu acho que é importante a gente começar a refletir aqui de uma maneira não só contextual, para que a gente entenda que essa humanidade está sendo compartilhada, esse não é um problema individual nosso, mas também entender as nossas questões pessoais. Eu acho que para isso é muito importante uma honestidade conosco para conseguir perceber, pera, isso está sendo uma escolha, é realmente algo que está fora do meu controle. E outra, como não se comparar com recortes de uma vida de uma outra pessoa também? Sim, tem colegas, pessoas que podem estar saindo de casa, mas como? Quais são os privilégios ou não dessas pessoas? Tem pessoas que estão tendo mais independência financeira. Como? Enfim, né? Cada um tem a sua jornada e eu acho que é isso, assim, a gente está passando por um momento muito complexo, que é importante a gente ter compaixão com a gente e principalmente nos atentarmos se a gente também está promovendo esse tipo de julgamento às outras pessoas. Muito se fala como a nossa geração não quer nada com nada, mas pouco tem se falado sobre como a gente vem tentando alcançar o mínimo dessa vida idealizada pelos outros para nós. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês esse papo aqui e lembrem, tá, de não individualizar essa experiência, tá sendo algo realmente coletivo, vamos conseguir perceber isso ajuda muito pra gente ter mais compreensivo com a gente e continuar nessa luta diária, né, de nos fazermos esses, bem entre aspas, adultos funcionais que foi criado ali no passado. Para vocês que chegaram até aqui, eu peço que curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem, para que mais pessoas cheguem aqui no canal. Também aproveita para seguir o @psi.bianca, que é o meu perfil tanto no Instagram como no TikTok, em que eu faço mais conteúdo sobre isso. E também na nossa comunidade e clínica Mulher de Voz, que vocês podem acompanhar pelo @mulherdevoz.cc. Lá a gente tem projetos muito interessantes como o acolhimento, em que a gente faz tipo uma triagem para vocês conhecerem uma psicóloga que faça sentido na demanda de vocês, nos horários disponíveis e nos valores que vocês podem investir. Além disso, a gente tem um podcast, @pod.mulher de voz. Aproveita também para acompanhar lá, estamos no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube e também em todos os streams de áudio. É isso, um beijo e até semana que vem.